Aloha! Sejam todos bem-vindos a mais um Corujão Bovespa. Eu sou Marcelo Carlos Pereira, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, vocês que estão agora assistindo a este vídeo. Este é o Corujão Bovespa número 50, dando sequência aos nossos estudos da Escola do Investidor Corujito Point. Beleza, pessoal? Vou começar falando aí do nosso canal de vídeos Corujão Bovespa. Quem não fez a inscrição, esse vídeo vai ser publicado nesse canal no YouTube. O endereço eletrônico é youtube.com/Corujão Bovespa. Certo, pessoal? Queria estar convidando você também que está nos assistindo nesse momento a estar participando do nosso grupo Escola do Investidor Corujito Point. Onde eu posto as principais informações, os principais estudos, os principais pontos no mercado financeiro. Beleza? Gostaria de lhe convidar para vir participar da nossa sala de ações ao vivo durante o pregão. Nosso portal de educação financeira mactrader.blogspot.com.br. Recomendo a todos estarem fazendo o cadastro aí salvando nos favoritos. E o pessoal que tiver interesse em participar da nossa sala de ações, entre em contato para tirar as dúvidas. Esses estudos todos que eu faço vão ser explicados durante a sala. Esse, por exemplo, é o estudo de Petro que eu postei hoje, dia 2 de setembro, início do mês, certo? Onde eu utilizei um gráfico de candle, médias exponencial de 18, é o nosso botão verde, simples de 40, nosso botão roxo. Nos estudos que eu coloco, quando eu chamo de botão, são as médias, que para mim é um botão de gatilho ou de venda ou de compra. Essas estratégias eu estarei ensinando nos cursos, nos treinamentos que os alunos da Escola do Investidor Corujito Point estiverem participando. Inclusive coloquei uma média de 100 também, que é uma média aqui, essa linha cinza aqui, onde o mercado respeita bastante. Chegou a romper, porém abriu o gapado aí para baixo e fechou para baixo aí nesse dia. Perdeu a média de 18. No pregão de hoje veio testar a média de 18. Após ficar em cima da média de 40, nosso botão roxo. Petrobras vem numa tendência de queda. Vou comentar depois no estudo. Só terminar aqui o comentário aqui sobre o blog. Então você que ainda não participa do site, clica aqui para participar do site, ou pela conta do Google, pela conta do Twitter, ou pela conta do Yahoo, e venha participar com a gente. Lembrando que a sala de ações do MacTrader começa às 9 horas, 9h30 da manhã, entre 9 e 9h30, e vai até às 6 horas da tarde, onde estaremos o dia inteiro comentando sobre o mercado financeiro, os principais pontos, enfim, batendo um papo e, além de tudo, operando junto, aprendendo junto e monitorando os principais pontos em conjunto.
Beleza, pessoal? Quem quiser ter mais informação, clica aí na aba Sala de Ações, onde deixar uma breve explicação sobre o sistema e sobre a lógica, para que funciona a sala. Sala de Ações para o João Bovespa é um ponto de encontro dos investidores, dos alunos da Escola do Investidor Produto Fonte, que buscam aprimorar os conhecimentos e técnicas sobre o mercado financeiro, tal como investimentos, bolsa de valores, mercado de ações, opções, índices, moedas, análise técnica, estratégia, controle de risco, setup, método operacional e visando o desenvolvimento de um trade system. Beleza, pessoal? Vamos puxar aqui os índices futuros. Dow Jones continua subindo, apesar do feriado aí do dia 2, continua subindo os índices futuros lá dos Estados Unidos. Dow Jones com alta de 0,77, o S&P com alta de 0,94 e a Nasdaq 1,16 de alta. O mercado na Ásia, Japão sobe 1,26, China sobe 1,10 e o Hong Kong sobe 0,46, praticamente 0,5%. Uma olhadinha aqui nas commodities, como é que estão. O petróleo segue caindo, 0,73 de queda, 106,87. O ouro segue caindo, 0,33 e a prata voltou a subir forte, com alta de 2,64. Já está comentando sobre os índices futuros. O mercado está com uma ingerência aí perante ao risco lá da Síria. Porém, a tendência de médio e longo prazo do Dow Jones é de alta e o Ibovespa vem caminhando aí, tentando respeitar o canal de alta. Vamos começar aqui os nossos estudos, plotar o canal de alta. São a LTA iniciada no início de julho. O início dela foi aqui 5 de julho, na zona de 44 mil pontos. Então vamos marcar 44 mil pontos, 44,100 aproximadamente. Deixou um topo em cima da resistência que eu venho comentando nos estudos em 52.400, na risca com o fundo anterior. Certo? Aqui está o fundo. E aqui está a resistência. Beleza? Resistência então 52.400, suporte 44.100. Esse é o range principal do curto prazo. No curtíssimo prazo a gente tem um range que vai da faixa de 49.500 até a faixa de 52.400, conforme marquei aqui, beleza? Então vamos voltar aqui. O Ibovespa voltou para testar, fazer o terceiro toque na LTA, inclusive já formou um canal de alta. Um canal de alta que, no meu ponto de vista, mostra força ainda compradora no curto prazo. O rompimento de 52.410 tem de vir buscar essa região intermediária de 54.270 e o ponto principal seria 57.000. Beleza, corujitos? Então 57 mil pontos seria
o alvo com a confirmação do rompimento da resistência de 52.400, guiça 54.270, e o rompimento de 54.270 acelera até a faixa de 57.000 pontos. A zona de 55.000 pontos, todo mundo sabe que é uma zona pontual de resistência, número redondo. Queria estar traçando a LTB aqui que o mercado veio para testar na última pernada de alta, respeitou. É bem capaz dessa LTB ser rompida essa semana, primeira semana de setembro. O Ibov subiu forte, saiu um dado lá importantíssimo, PMI, lá na China. A bolsa reagiu de uma forma bastante forte, né? Com a alta aí bem forte no dia de hoje. Então é isso, no curto prazo, enquanto trabalhando acima de 49.500, não muda nada no meu ponto de vista. A perda de 49.500, guiça, acelera na verdade, né? Até a faixa aqui de 47.220, seria 47.000 pontos, 223. Os pontos aí do Ibovespa estão marcados. Beleza? Vou plotar uma média aqui que vai ser uma média de 18, que é a média que eu utilizo exponencial no nosso botão verde. Que foi superada novamente após ser testada 3 vezes como resistência, conforme verificamos aqui. E hoje foi rompida, já vindo bem próximo aí do teste da LTB traçada aí em vermelho, uma LTB de longo prazo, perdão, de médio prazo. A LTB de longo prazo vem lá de baixo, tá passando na faixa de 60.000 com 63.000 pontos. Ver se eu consigo puxar ela aqui. Vamos lá. Se vier pegar aí uma LTB de longo prazo, vai passar aí na faixa de 63.000 pontos, 63.400 no antigo topo, ó. Certo? E aí, visando aí o médio prazo, para quem já opera num prazo maior, seria aí 63.000 pontos, a resistência e o alvo dos próximos 6 meses, de 6 a 9 meses. Beleza, pessoal? Esse foi o Ibov. Vamos dar uma olhadinha na Vale. Com esse dado que saiu da China, a Vale abriu guepada, média de 18, nosso botão verde funcionando como suporte agora, chegou, né, inclinando para cima novamente. Opa, perdão, essa é a Vale 3. Vamos para a Vale 5 aqui, tá vendo os preços aí? Ué, já tá 34, 35. Aí o Paulinho Luquianetti vai à loucura. Mr. Zanetti, um grande abraço. Um abraço pro Marcos Rodrigo. Um abraço aí também pro Adriano. Um grande abraço ao Márcio Barros. Um grande abraço ao Tércio. Um abraço especial ao Evandro e a todos os amigos que nos acompanham diariamente aí na fanpage, no blog, nos estudos técnicos e contínuos da Escola do Investidor por Bitcoins.
Vou falar da Vale aqui novamente. A Vale então vinha numa linha de tendência de baixa. Confirmou um fundo aí na região de 25 com 26 pilas. Já formou uma LTA e essa LTA forma inclusive um canal de alta, certo? Então a situação no momento da Vale bastante interessante. O rompimento de 32,61, 32,60 libera o papel na minha opinião até pelo menos um toque aí na média de 200, que seria o nosso botão laranja, está passando na faixa de 33,20. Então a Vale no curto prazo ela tem uma resistência em 32,61 com 33,20. Rompimento de 33,20 libera até a faixa de 33,90 com 34, 35 reais. O objetivo fica aqui em torno de 36, 36,40, 36,47, praticamente 36,50. Vai encontrar uma resistência aí depois do rompimento da média de 200 na faixa de 33,50 com 33,60 e posteriormente teremos 34,40 mais ou menos aqui, que seria aqui esse topo aqui, 34,30 mais ou menos. Vamos ver aqui o preço certo. 34,30, 34,24 ficou marcado aqui. Então, no curto prazo, segue em tendência de alta, conforme verificamos, operando acima da média móvel de 18 exponencial e indo ao encontro novamente do topo anterior, conforme verificamos. Para baixo teremos esse a mínima aqui desse martelo, que é na faixa de R$ 30,53, e a perda de R$ 30,53 gera aí uma aceleração até a faixa de R$ 29,20, que seria aí o suporte com a perda de R$ 30,50. Lembrando que temos as médias curtas trabalhando. No caso aqui plotei só a média de 18. Vou pegar aqui a média de fazer um estudo bacana. Vamos ver aqui como é que está a média de 9. Para não poluir muito gráfico, eu vou usar isso aqui mesmo. A média de 9 está em 31,50. Então as médias, tanto a média de 9 como a média de 18, as duas funcionando como suporte no curtíssimo prazo. Muito bem configurada a Vale do Rio Doce. Uma pena que deixou um gap aí, que qualquer fraqueza aí perante ao mundo, perante os indicadores dos dados que tem para isso aí durante a semana, esse gap vai vir ser fechado, né? Perante os estudos aí, perante os livros, perante os conceitos e teorias, os gaps normalmente são fechados
de 70% a 80%. Não existe regra, porém, perante a estatística, os gaps são fechados de 70% a 80%. Petro 4. Vou plotar mais uma média aqui, que tanto a média de 9 como a de 18 funcionaram como resistência hoje. Eu queria estar comentando isso. Começar aqui falando começar lá de trás aqui. Petrobras, quem acompanha os estudos, deixa eu dar uma dica aqui para você que está assistindo o vídeo agora. Deixa eu te dar uma dica aqui. É o seguinte: no portal, você clicar aqui em análise técnica, você que está assistindo esse vídeo agora, se clicar em análise técnica, você vai ter todos os estudos, todos os gráficos que eu faço e coloco que eu publico no blog. Você vai ter nesse marcador aqui, que seria de análise técnica por Bitcoins. Ou clicando aqui em gráficos, ó, vamos esperar carregar. O blog está com uma assiduidade tremenda. A gente rompeu aí a barreira de 110 mil, já estamos em 113.250 views praticamente. O pico aí, ó, crescente aqui, ó, como é que voltou a crescer os acessos no blog. Significa que os estudos estão muito aceitos, né? Olha lá, ó. Se você dá um clique lá em gráficos, você vai ver que só vai entrar só os gráficos. Você pode acompanhar todos os estudos que são postados. Se você quiser clicar aqui também, se quiser acessar as 5 últimas mais acessadas da semana, você também clica aqui para acessar. Enfim, o blog é muito funcional, tem muita informação. Eu deixei um estudo de Petro falando de semanal. Dá para ver pelo diário aqui também, pegar uma... Vamos pegar a série TV aqui, ó. O papel vem na tendência de baixa aí bastante longa. Conforme verificamos nesse canal de alta, de baixa, bem extenso, amplitude bem grande desse canal, formou uma LTA de curto prazo que foi testada essa semana.
na LTA aí que foi testada. Podemos até também traçar a outra linha que forma um canal de alta também. Tem uma possível chance de formar aqui um oco, que seria ombro, cabeça, ombro. Deixou um gap aí na zona de R$18 com 18,20. Chegou a perder as médias curtas, não sustentando o preço acima delas. Veio para testar, perdeu aí a base do canal, testou e voltou para cima do canal, testando as duas médias curtas como resistência, tanto a de 18 como a de 9. Petrobras está um pouco mais pesada do que a Vale nos últimos pregões. Está em tendência de queda, conforme a gente comentou aí, no médio e no longo prazo. E no curtíssimo prazo, aí no curto prazo, tem um canal de alta ainda sendo respeitada. Vou pegar aqui os números de FIBO. Após a perda de 17,72, o mercado tentou reagir novamente, chegou a testar 17,72, não teve força para romper, veio lutando aí contra a média de 9 e ainda vem lutando tanto com a de 9 como a 18, tentando aí forçar ambas as médias para cima, porém a força compradora diminui bastante no papel, no meu ponto de vista, impactado pelo setor, né, pelas ações da OGX, que está numa volatilidade louca. E agora veio testar aí a retração de 50, que seria aí na faixa de 16,84. Chegou a perder, não perdeu a retração de 38,20, próxima a 16,40. A mínima chegou a fazer 16,50. Retornou para dentro do canal e segue dentro do canal de alta de curtíssimo prazo. A perda de 16,84 gera aí um suporte na faixa de 16,40 e a perda de 16,40, um abraço para Petro. 14,97 seria o alvo com a perda de 16,40, beleza, pessoal? Essa foi a Petro. Vamos dar uma olhada aqui na LIS, que eu venho comentando no blog. Mas ela está muito interessante. Ela respeitou a mínima na faixa de 5,90. A mínima anterior havia sido 5,96. Perdeu um pouquinho da mínima anterior, deixou um martelo, acumulou acima do suporte. E no pregão de hoje rompeu a média de 9 e fechou inclusive acima do botão verde, mostrando força no curto prazo. Esse é um papel que, no meu ponto de vista, gerou compra na faixa de R$6 com 6,15. E aí o objetivo fica na faixa de 7 com 7,30. Isso para ST, né, para swing trade. E para os mais pacientes, o alvo seria aqui na faixa de 8,49, onde passa o nosso botão laranja, perdão. Beleza? Resistência imediata 6,38. O rompimento teremos 6,77. E o topo mesmo fica aí na faixa de 7,30, onde confirmaria um W, conforme a nossa expectativa perante essa formação gráfica. Beleza?
a tendência do papel segue de baixa, operando abaixo de uma LTB. Isso é uma operação de risco-retorno calculado, muito atraente no meu ponto de vista para pegar esse movimento de reversão. Vou pegar a tração uma LTB aqui mais curta desse topo, foi rompida. Você vê que o papel se rastejou em cima do suporte, acumulou e deu uma acelerada aí no pregão de hoje, junto com o mercado todo, conforme a expectativa dos estudos técnicos e contínuos da Escola do Investidor Coruja Pontes. Beleza, pessoal? Só para não deixar passar em branco, Dow Jones. A gente está trabalhando dentro de um retângulo aí, tá meio congestionado entre os limites de 15.673 com 14.600 praticamente. Essa última ternada de queda não veio testar 14.600, seria o suporte aí no meu ponto de vista 14.550 com 14.600, com a perda de 14.800. Beleza? Tá tentando deixar um fundo aí na zona de 14.800 com 14.880. Marcar esse fundo aqui. Acima do fundo anterior, sustentada pela média de 200, né? A bolsa lá dos Estados Unidos segue acima da média de 200, que está passando em 14.434, seria o suporte principal no curto prazo, médio e longo do Dow Jones. Então temos a resistência aí, está trabalhando abaixo dos botões vermelho e verde, a resistência em 14.916 com 15.050. Beleza, pessoal? Outra linha que também está dando uma sustentação aí no Dow é essa linha aqui. Essa linha marcando os últimos 3 fundos. Bem próximo aí o fundo aí, bem próximo do botão laranja. Com 14.500 com 14.600 praticamente, e respeitando essa uma LTA uma LTA não muito inclinada, porém dando sustentação aos preços. Beleza? Dá uma olhada no dólar aqui, Dólar. Que abrir. Só um minuto, pessoal.
Eu, hein? O sistema está travando. Na verdade está com um sinal aqui bem baixo da internet. Enfim, depois eu faço um vídeo comentando do dólar. Peço desculpa aí a quem nos assistiu. Não deixem de fazer a assinatura no canal. Esse vídeo vai ser publicado no canal, linkado com o portal, com o Face, deixando aí o pessoal informado perante os pontos de estratégia da Escola do Investidor Corujito Point. Um grande abraço a todos, até a próxima. Aloha. Desculpa aí, pessoal, pelo sistema ter travado. Tecnologia é isso. Grande abraço, até a próxima. Fui.